Olá, pessoal. Eu sou a professora Ruth. Eu vou ajudar vocês a resolver a segunda lista de inequações, ok? Então, a primeira coisa que a gente pode observar é que a gente vai ter aqui um x ao quadrado. Então, a gente tem uma inequação do segundo grau. Vamos começar, então, passando o 9 que está do lado direito, para o lado esquerdo. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 9 maior que zero, tá? O que a gente observa? Que essa aqui vai ser a minha função f de x, ou seja, f de x é a função x ao quadrado menos 9, tá? Ela é uma função do segundo grau. Então, a gente tem que determinar quem são a, b e c. O a é a constante que está na frente de x ao quadrado, que como não aparece nenhum número, significa que essa constante é 1. O b é a constante que está na frente do x. Como não tem x aqui, então significa que o b é zero. E o c é a constante do termo, é o termo independente, o menos 9. Tá? Então, como a gente tem que o a é igual a 1, ou seja, ele é positivo, isso aqui implica que eu vou ter uma parábola virada para cima. Agora a gente precisa determinar quem são as raízes dessa função, tá? Um dos jeitos da gente determinar essa raiz é aplicando Bhaskara, tá? Então, primeira coisa, a gente vai calcular o valor de delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O b é zero, então vai ser zero ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 9, tá? Então, vai ser zero ao quadrado, zero, menos 4 vezes 1, menos 4, vezes menos 9, vai ser mais 36, tá? Vai ser 36 positivo. Agora, aplicando, então, como esse 36, ele é positivo, tá? Daqui a gente já sabe, então, que a minha raiz, que a minha função vai ter duas raízes reais, tá? Duas raízes reais. Então, para achar essas raízes, a gente vai ter que aplicar a fórmula de Bhaskara, né? Um dos jeitos. Então, eu vou ter que x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Ou seja, b vai ser igual a b é zero, né? Então, vou ter zero mais ou menos raiz de 36 sobre 2 vezes 1, tá? Então, aqui eu vou ter a primeira raiz, que eu vou chamar de x', vai ser igual a zero mais raiz de 36, que é 6, divididos por 2. Ou seja, vai ser igual a 3. E a segunda raiz, então, vai ser x duas linhas, que é igual a zero menos 6 sobre 2. Ou seja, igual a menos 3. Tá? Então, se eu desenhar aqui meu eixo, né, x, eu vou ter, então, uma parábola virada para cima, porque o a é maior que zero, e as minhas duas raízes vai ser, então, menos 3 e 3. E essa função do segundo, né, vai ser positiva para valores menor que menos 3 e maior que 3, né? E vai ser negativa abaixo do eixo, tá? Então, de menos 3 até 3. Então, a gente pode escrever aqui o meu conjunto de solução, o nosso conjunto de solução, como é para valores da função f de x maiores que zero, ou seja, quando ela é positiva, então vai ser positiva para valores, né, de menos infinito até menos 3 e de 3 até mais infinito. Então, o meu conjunto de solução vai ser x pertencente aos reais, tal que x seja menor que menos 3 ou
x seja maior que 3. É isso aí. Olá, pessoal. Então, agora a gente vai resolver a letra B, tá? Da lista. Aqui, então, a gente começa, então, passando o 5 que está do lado direito para o lado esquerdo daí na equação. Então, eu vou ficar com x ao quadrado menor ou igual a x ao quadrado menos 5 menor ou igual que zero, certo? Então, eu vou ter aqui uma função f de x, né? Essa função, então, f de x igual a x ao quadrado menos 5 é uma função do segundo grau, tá? Então, a gente primeiro precisa determinar quem são A, B e C, tá? Então, o A é a constante que está na frente do x ao quadrado, que é 1. O B, como não tem nenhum termo x só, então o B significa que é 0. E o C é o termo independente, então que é o menos 5. Tá? Como o A é maior que zero, é positivo, né? Então isso aqui implica que a minha parábola vai ser uma parábola virada para cima. Para a gente saber se a função ela tem uma ou duas raízes, eu tenho que calcular, ou nenhuma, eu tenho que calcular o valor de delta. Então, delta vai ser dado por b ao quadrado menos 4ac. Como b é zero, então vai ser 0 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 5. Então, vai ficar igual ao quadrado, 0 ao quadrado, que é 0, menos 4, vezes 1, vezes menos 5, que vai dar 20. Certo? Então, eu vou ter aqui, para me calcular, então, como esse delta, ele é maior que zero, ele é positivo, né? Isso aqui, então, implica que eu vou ter duas raízes reais. Então, para a gente achar o valor, então, dessas raízes, então, eu vou aplicar a regra de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara, que é igual a x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu vou ter que b, como b é zero, né? Então, vai ficar menos zero, mais ou menos raiz de 20 sobre 2 vezes a, que é 1. Então, isso aqui vai ser igual a zero, zero mais qualquer coisa é sempre zero, então não vou botar aqui o zero. Só vou botar aqui, então, mais ou menos, e vou tirar um pouco do termo, raiz de 20 é a mesma coisa que 2 raiz de 5, divididos por 2 vezes 1, que é 2. Então, eu vou ter duas raízes. A primeira raiz eu vou chamar de x1. Então, meu x1 vai ser igual a 2 raiz de 5 dividido por 2. Dividido por 2, que vai ser igual a raiz de 5, né? Simplifica o 2. E a outra raiz que eu vou chamar de x2 vai ser igual a menos 2 raiz de 5 sobre 2. Simplifica os dois, vai ter então menos raiz de 5. Então, se a gente for desenhar aqui o eixo x, né? Como eu já sei de antemão, como a é positiva ela é uma função com uma parábola virada para cima, né? O gráfico dela, que corta o eixo, então, em menos raiz
de 5 e mais raiz de 5, tá? Como, então, acima do eixo x eu tenho valores da função positivo, abaixo do eixo x eu tenho valores da função negativo e acima de novo positivo. Como pede essa função f de x para valores f de x menores que zero, ou seja, para valores negativos, então o conjunto de solução será esses valores de x. Então, a gente pode escrever que o meu conjunto de solução vai ser todos os x pertencentes aos reais, tal que x seja maior ou igual que menos raiz de 5 e menor ou igual que raiz de 5, tá? Em termos de colchete, não. Então, seria de colchete fechado, né? Porque a gente tem sinal da igual, então de menos raiz de 5 até mais raiz de 5. Colchete fechado. Olá, pessoal. Aqui na letra C a gente tem dois jeitos de resolver essa questão, tá? Primeiro, a gente pode usar os conceitos de função de primeiro grau, né? Então, essa aqui é a minha função f de x e essa aqui é a minha função g de x, tá? Então, e fazer o estudo do sinal dessas duas funções. Então, a primeira função, f de x igual a x menos 4. Então, essa função, ela vai ser positiva, né? Quando? Então, eu preciso fazer x menos 4 maior que zero, ou seja, x maior que 4. Então, ela vai ser positiva para valores de x maior que 4. Então, aqui eu tenho o meu eixo x, né, da primeira solução. Então, ela vai ser, eu marco aqui o 4 aberto, então ela vai ser positiva para valores de x maior que 4 e vai ser negativa para valores de x menor que 4. E a minha função g de x, que é x mais 2, tá? Ela vai ser positiva, então, quando x mais 2 vai ser maior que zero, quando x for maior que menos 2. Então, aqui, se eu desenhar aqui o eixo x, então, e marcar aqui o 2 negativo, ela vai ser positiva para valores maior que 2 e vai ser negativa para valores menor que menos 2. Fazendo, então, a interseção dessas duas soluções, tá? Então, aqui eu tenho a função f de x e a função g de x. X, 2 eixos de x, tá? Então, eu vou marcar aqui o f, que é o 4 aberto, e o g, que é o menos 2 aberto. Então, a f é positiva para valores maiores que 4 e negativo para valores menores. E a g, ela é negativa para valores menores que menos 2 e positiva para valores maiores. Fazendo, então, essa interseção, né? Então, f de x interseção com a função g de x, eu vou ter, então eu marco aqui o menos 2 e o 4, tá? E daí eu faço o estudo do sinal. Negativo com negativo vai ser positivo. E negativo com positivo vai dar negativo. E positivo com positivo vai ser positivo. Então, o meu conjunto de solução vai ser todos os x pertencentes aos reais, tal que x seja menor que menos 2
ou x seja maior que 4, certo? Em forma, então, de colchetes, tá? Em intervalos, a gente pode escrever dessa forma a solução. E uma outra maneira de resolver essa letra C, é aplicar a distributiva. Então, aplicar x vezes x vezes 2, e depois fazer menos 4 vezes x e menos 4 vezes 2. E aí a gente vai ter aqui, então, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 2 vai dar mais 2x, menos 4 vezes x dá menos 4x, e menos 4 vezes 2 vai dar 8. Isso aqui, então, maior que zero. Então, eu vou ter a função x ao quadrado menos, aí na qual função, aliás, x ao quadrado menos 2x menos 8, maior que zero. Tá? Então, eu tenho essa inequação do segundo grau. Então, eu preciso tirar aqui quem são os valores de A. Então, aqui o A é 1, o B é menos 2, né? O coeficiente que na frente do x, e o menos 8 é o valor de C. Então, como A é positivo, isso aqui implica que eu vou ter uma parábola virada para cima, tá? E para saber se tem uma ou duas raízes, a gente calcula o valor de delta. Aqui delta, então, vai ser b ao quadrado menos 4ac. Então, isso aqui vai ser, eu posso dizer, então, que delta vai ser igual a b ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, que dá 4 positivo, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 8. Então, eu vou ter que delta vai ser igual a 4 menos 4 vezes menos 8 vai dar mais 32. Então, o delta vai ser igual a 36. Então, aplicando Bhaskara, a gente tem que x vai ser igual a menos b, então menos 2, mais ou menos raiz de delta, que é 36, sobre 2 vezes a, que é 1. Então, eu vou ter que x vai ser igual a menos com menos dá mais 2, 2 mais ou menos raiz de 36 é 6, sobre 2. Então, eu vou ter aqui, então, que x, que uma das raízes, que eu vou chamar de x', vai ser igual a 2 mais 6, que é 8, dividido por 2, que vai ser igual a 4. E a outra raiz vai ser x, duas linhas, vai ser igual a 2 menos 6, vai dar menos 4, dividido por 2, que dá menos 2. Tá? Então, aqui, se desenhar o eixo x, a gente vai ter a parábola aqui, desenhar a parábola virada para cima, que o A é positivo. Vou marcar aqui os dois eixos, a raiz no eixo, quer dizer, então vai ser menos 2 e 4. Para valores acima do eixo, a minha função é positiva, então é positiva. E para abaixo do eixo, a minha função é negativa. Então, como que é para valor, essa inequação pede valor dessa função positivo, então ela vai ser positiva para valores de x menor que menos 2 e maior que 4. Então, a gente pode escrever meu conjunto de solução como sendo todo x pertencente aos reais, tal que x seja menor
que menos 2, ou x seja maior que 4. Ou em intervalos, então, a gente vai ter a mesma solução ali. Aqui na letra D, então, ela é uma função parecida com a outra, é uma inequação parecida com a letra C, né? Então, eu vou resolver somente de uma maneira. Então, primeira coisa, vamos aplicar a distributiva, fazendo x vezes x, e depois x vezes 4, depois menos 3 vezes x e menos 3 vezes 4. Então, a gente vai ter x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 4 dá mais 4x, menos 3 vezes x dá menos 3x, menos 3 vezes 4 vai dar menos 12, menor que zero. Então, eu vou ter, juntando os termos semelhantes, então eu vou ter x ao quadrado mais x menos 12 menor que zero. Então, agora eu tenho essa inequação do segundo grau. Então, eu tenho que fazer, primeiro, dizer quem é A, que é o coeficiente que está na frente do x, que é 1. O B, que é o coeficiente que está na frente do x, também é 1. E o C é o termo independente, que é menos 12. Como A ele é positivo, né? É maior que zero, isso aqui implica que a minha parábola vai ser uma parábola virada para cima. Para saber quantas raízes vai ter essa função do segundo grau, eu tenho que calcular delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser igual a 1 menos 4 vezes 1 vezes menos 12. Então, vai ficar 1 menos 4 vezes 1 dá menos 4 vezes menos 12, vai dar mais 48. Então, vai ficar 1 mais 48, que é igual a 49. Tá? Então, fazendo Bhaskara, então eu vou ter x igual a menos b mais ou menos raiz de delta, ou seja, b vai ser igual a menos 1 mais ou menos raiz de 49 sobre 2 vezes a, que é 1. Aqui eu esqueci de escrever 2a. Então, eu vou ter que x vai ser igual a menos 1 mais ou menos raiz de 49, que é 7, sobre 2. Então, a primeira raiz eu vou chamar de x', vai ser igual a menos 1 mais 7, dividido por 2. Então, menos 1 mais 7 é 6, dividido por 2 dá igual a 3. E o x duas linhas vai ser igual a menos 1 menos 7 dividido por 2. Menos 1 menos 7 dá menos 8, dividido por 2 dá igual a menos 4. Dá igual a menos 4. Então, aqui desenhando a parábola no eixo x, a gente tem uma parábola virada para cima, e ela toca aqui o eixo x, então, em menos 4 e 3. Então, ela vai ser positiva para valores maiores que 3 e menores que 4, né? Valores e abaixo do eixo x ela é negativa. Então, de menos 4 até 3. Pede lá essa função quando ela é menor que zero, ou seja, quando ela é negativa. Então, ela vai ser negativa de menos 4 até 3. Então, a gente pode escrever nosso conjunto de solução como sendo x pertencente aos reais, tal que x seja maior, seja só maior, não tem nada igual, maior que
menos 4 e menor que 3. Em forma de colchete, então, a gente tem essa solução aqui. Aqui, então, na letra E, a gente tem a equação do segundo grau, né? Então, a gente precisa dizer quem é A, que é o coeficiente que está na frente do x ao quadrado, que é 1. O B é o coeficiente que está na frente do x, que é o menos 9. E o C vai ser o termo independente, que é o 20. Como o A ele é maior que zero, isso aqui implica que a minha parábola vai ser virada para cima. Para achar as raízes, então, a gente tem que fazer Bhaskara, né? Aplicar Bhaskara. Então, a primeira coisa, a gente calcula o delta. O delta é igual a B ao quadrado, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser igual a B, que é menos 9, ao quadrado, vezes menos 4, vezes A, que é 1, vezes C, que é 20. Então, eu vou ter que delta vai ser igual a 9 vezes 9 é 81, positivo, menos 4 vezes 20 é 80. Então, meu delta vai ser igual a 1. Como é maior que zero, isso aqui implica que eu vou ter duas raízes reais. Certo? Então, aplicando a fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos b, então menos 9 vai ser 9 positivo, mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, a primeira raiz, x' vai ser igual a 9 mais raiz de 1 é 1 sobre 2. Vai dar 10 sobre 2, que é 5. E a outra raiz, x duas linhas, vai ser igual a 9 menos 1 sobre 2. Então, vai ser 8 sobre 2, que é igual a 4. Então, desenhando aqui o eixo x, a gente tem a parábola virada para cima, e eu marco aqui os dois pontos, que é 4 e 5. Então, essa parábola, ela vai ser positiva para valores acima do eixo, né? Então, menores que 4 e maiores que 5. E ela vai ser negativa para valores abaixo do eixo. Como pede essa função menor ou igual a zero, né? Menor ou igual a zero, então, uma conjunção de solução vai ser os valores entre 4 e 5, que são os valores negativos da função. Então, eu posso escrever que a solução vai ser todo x pertencente aos reais, tal que x seja maior ou igual que 4 e menor ou igual que 5. E em forma de colchetes, né, uma solução, então, intervalos em forma de colchetes. É dessa maneira. Agora nós vamos resolver a letra F, tá? Então, o A aqui é a constante que está na frente do x ao quadrado, que é 1. O B é a constante que está na frente do x, que é menos 3. E o C é o termo independente, que é 2. Como A é positivo, maior que zero, isso aqui implica que a parábola vai ser virada para cima. Agora a gente precisa encontrar o delta, para dizer se tem uma, duas
duas ou nenhuma raiz real. Então, delta é dado por b ao quadrado menos 4ac, ou seja, menos 3 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 2. Então, temos que delta vai ser igual a 3, 3 dá 9, menos 4 vezes 2, que é 8. Então, esse delta vai ser igual a 1. Como é maior que zero, então isso implica que vamos ter duas raízes reais. Então, eu vou ter que aplicar Bhaskara para achar as duas raízes. Então, vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b, então menos 3 vai ser 3 positivo, mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, a gente vai ter que a primeira raiz, a x', vai ser igual a 3 mais raiz de 1, que é 1, sobre 2. Ou seja, 4 sobre 2, que é 2. E a outra raiz, x', vai ser 3 menos 1 dividido por 2, que vai dar 2 dividido por 2, que dá 1. Então, aqui desenhando o eixo x, a gente tem a parábola virada para cima, que toca o eixo x em 1 e 2. Ela vai ser positiva para valores maior que 2 e menor que 1, porque está acima do eixo, e vai ser negativa para valores de 1 até 2. Como pede valores positivos, onde a função ela é positiva, então ela vai ser positiva para valores menores que 1 e maiores que 2. Então, a gente pode escrever o conjunto de solução, vai ser todos os x pertencentes aos reais, tal que x seja menor ou igual a 1, ou x seja maior ou igual a 2. Era isso. Vamos resolver agora, então, a letra G. Então, a gente tem que deixar menor do que zero, né? O primeiro passo. Então, a gente vai passar essa expressão aqui para o outro lado da desigualdade. Tá? Então, vai ficar 2 sobre x menos 3 sobre x menos 4 menor que zero. Tá? Então, aqui a gente fazendo o mínimo, né? Vai ser x que multiplica x menos 4 no denominador. Esse denominador dividido por x vai dar x menos 4. Então, vai ficar x menos 4 vezes o numerador, que é 2, menos esse denominador dividido por x menos 4 vai ficar x vezes o numerador, que é 3. Continua menor que zero. Então, aqui vai ter, fazendo a distributiva, vai ficar 2x menos 8, né? 2 vezes x dá 2x, 2 vezes menos 4 dá menos 8. E 3 vezes x dá 3x, então vai dar menos 3x sobre x que multiplica x menos 4, menor que zero. Tá? Aqui, então, no numerador vai ficar menos x menos 8 divididos por x que multiplica x menos 4, menor que zero. Tá? Aqui, então, a gente tem duas funções, tá? Uma função no numerador, que a gente vai chamar de f de x, e uma função no denominador, que a gente vai chamar de g de x. Então, a gente vai ter que fazer o estudo desse sinal da função f de x
e o estudo final da função g de x e depois fazer a interseção entre essas soluções. Então, para f de x igual a menos x menos 8, tá? Essa função aqui, como ela é uma função do primeiro grau, o a dessa função do primeiro grau é negativo, então ela é uma reta decrescente. E aqui o zero, então, vai ser quando se anula, né? Se anula em menos 8. Então, ela é uma função decrescente. Então, ela vai ser aqui, vai ser positiva, e para cá vai ser negativa, tá? Abaixo do eixo negativo. E a outra função, a g de x, vai ser a função x que multiplica x menos 4, tá? Que é uma função do segundo grau, onde as duas raízes, então, vai ser 0 e 4, né? Então, aqui o eixo do x, né? Lá em cima também é o eixo do x. Aqui na G, então, a gente tem uma parábola virada para cima e vai tocar aqui em x igual a 0 e x igual a 4. Ela é positiva acima do eixo do x e ela é negativa entre 0 e 4. Fazendo, então, a interseção entre essas duas funções, tá? Então, aqui a gente tem a função f de x. Então, a gente pode marcar aqui 8, menos 8 aberto, menos 8. E a gente tem aqui a função g de x em 0 e 4. Então, na f, ela é negativa para cá, né? E ela é positiva antes de menos 8. E a g, então, ela vai ser positiva, valores antes de 0, negativa entre 0 e 4, e positiva entre maiores que 4. E a interseção, então, entre f de x e g de x, né? Se a gente marcar aqui os pontos, tá? O menos 8, o 0 e o 4. Então, a gente faz positivo com positivo, vai dar positivo, negativo com negativo dá negativo, e positivo e negativo com negativo dá positivo, e negativo com positivo vai dar negativo, certo? Então, pede para quando for menor que 0, então os valores negativos é o nosso conjunto de solução. Então, os valores negativos está de menos 8 até 0, e para valores maiores que 4. Então, a gente pode escrever que o conjunto de solução vai ser todos os x pertencentes aos reais, tal que x seja maior que menos 8 e menor que 0, ou x seja maior que 4. Em relação a usando a notação do intervalo, então a gente tem essa solução aqui. Era isso. Olá, pessoal, então vamos para a resolução do exercício H.
tá? Ele é parecido com o exercício anterior. Então, a primeira coisa, a gente vai passar essa fração para o lado esquerdo. Então, a gente vai ter 1 sobre x mais 1 menos 3 sobre x menos 2, maior ou igual a zero. Fazendo o mínimo, então a gente vai ter x mais 1 que multiplica x menos 2. Dividindo esse denominador por esse, vai ficar somente x menos 2. Menos 3, né? Esse denominador dividido por esse vai ficar apenas x mais 1. Isso maior ou igual que zero. Então, aplicando a distributiva no numerador, vai ficar então x menos 2 menos 3x menos 3 dividido por x mais 1, que multiplica x menos 2, maior ou igual que zero. Então, unindo os termos semelhantes no numerador, a gente vai ficar com menos 2x menos 5, divididos por x mais 1, que multiplica x menos 2, maior ou igual que zero. Ah, então aqui então, a gente tem a razão entre duas funções. A função f de x, que é a função do numerador, e a função g de x, que é a função do denominador. Tá? A função f de x igual a menos 2x menos 5 é uma função decrescente, porque o a aqui é menos 2, né? Ele é negativo, então ela é uma função decrescente, uma função de primeiro grau decrescente. E o gráfico é uma reta. A raiz dessa função aqui vai ser 2x menos 5 igual a zero. Então, vai ser menos x igual a 5 sobre 2, ou seja, x igual a menos 5 meios. Então, aqui passa nesse ponto aqui, menos 5 meios. Ela vai ser positiva acima do eixo do x e é negativa abaixo do eixo do x. Tá? Então, a função g de x igual a x mais 1 que multiplica x menos 2, ela é uma função do segundo grau, tá? Cujas raízes dessa função vai ser x igual a menos 1 e x igual a 2, tá? Como o usado aqui vai ser positivo, então ela vai ser uma parábola virada para cima, onde ela toca o eixo x no ponto menos 1 e 1 e 2, que são as raízes. Vai ser positiva acima do eixo do x, negativa abaixo do eixo x e positiva acima do eixo do x. Tá? Aí agora, então, basta a gente fazer a interseção essas duas soluções. Então, aqui a gente tem a função f de x, que o ponto menos 5 meios, ela é positiva antes e ela é negativa depois da meio 5 meios. E a função g de x, então ela passa aqui no ponto menos 1 e 2.
né? Então, vai ser positiva antes de menos 1 e negativa entre menos 1 e 2 e positiva depois de 2. Então, fazendo a interseção, né, entre f de x e g de x, então a gente tem menos 5 meios, menos 1 e 2. Então, positivo com positivo dá positivo, positivo com negativo com positivo dá negativo, negativo com negativo dá positivo, e negativo com positivo dá negativo. Então, a gente quer para quando essas funções elas são positivas, então a gente quer os valores positivos, ou seja, vai ser positivo para valores de x menores que menos 5 meios e entre menos 1 e 2. Então, a gente pode escrever no nosso conjunto de soluções é todo x pertencente aos reais, tal que x seja menor ou igual que menos 5 meios, ou x seja maior ou igual a de menos 1 e menor ou igual de 2. Bem, era isso. Bem, aqui na letra I nós temos um polinômio de grau 3, né? Então, a gente vai ter que fatorar esse polinômio de grau 3, né? Para que a gente consiga solucionar essa inequação. Então, para fazer essa fatoração, eu vou usar o Ruffini, tá? A regra de Ruffini. Então, para quem não lembra, então, a regra de Ruffini, tu vai colocando os coeficientes do polinômio aqui, tá? Numa tabelinha. Então, coeficiente do x ao cubo é 1, coeficiente do x ao quadrado é menos 1, coeficiente do x é menos 1 e o termo independente é menos 2. Aí a gente vai ter que fazer, a gente vai precisar de um chute inicial, tá? Para saber qual é que vai ser a raiz desse polinômio de grau 3, tá? Qual é o valor de x para que esse polinômio dê igual a zero, tá? Vamos começar com o mais fácil, 1. Se fosse 1, ia ficar 1 ao cubo, que é 1, menos 1 ao quadrado, que é 1, menos 1, menos 1, menos 2. Isso aqui vai ser igual a 1 menos 1, 0, menos 1, isso aqui é igual a menos 3. Então, o 1 não é a raiz do nosso polinômio, tá? Então, vamos testar um outro número. O próximo número, então, vamos testar o 2. Então, vai ficar 2 ao cubo, menos 2 ao quadrado, menos 2, menos 2. Vai ficar 8, né? 8 menos 4, menos 2, menos 2, que é igual a zero. Ou seja, então, o número 2 é uma raiz do nosso polinômio, tá? Então, a gente coloca então a raiz aqui, o chute da primeira raiz. Então, agora a gente baixa esse outro, eu vou voltar lá deixa eu ver, vamos pegar outra cor, verde. Então, eu vou botar aqui, eu baixo o primeiro coeficiente, 1. Aí faço 1 vezes 2, 1 vezes 2 é 2. E somo com o menos 1. E vai dar 1 positivo. Aí pego
Vou pegar uma outra corzinha aqui. Eu pego esse 1, multiplico pelo 2, de novo, e somo com o próximo termo. Então, vai ficar 1 vezes 2 dá 2. Com menos 1, com 1 menos 1 vai dar 1 de novo. Agora eu vou pegar uma outra cor, uma rosa. Aí, então, eu pego 1 vezes o 2, dá 2, tá? E somo com esse menos 2 aqui, que deu 0. Ou seja, esse 2 aqui é uma das raízes. Então, a gente pode baixar o grau do nosso polinômio e escrever, então, esses aqui vão ser os coeficientes do polinômio. Então, vai ser x ao quadrado mais x mais 1, tá? Que é o que são os coeficientes, vezes o x menos 2, que é a raiz, tá? X menos a raiz do polinômio, de grau 3. Então, agora nós temos essa inequação para resolver, tá? Que se você for fazer a distributiva, você vai chegar naquela inequação do terceiro grau ali. Só que agora eu tenho uma inequação de segundo grau, né? E uma de primeiro grau, que vocês já sabem como resolver. Então, aqui, a gente vai ter essa função f de x. Para não ficar tão poluído, vou fazer um círculo inteiro. Vou pegar só aqui embaixo para escrever. Então, essa aqui vai ser a função f de x, e aqui vai ser a função g de x. Então, a função f de x é a função x ao quadrado mais x mais 1, que é uma que você sabe resolver, né? O a é igual a 1, o b é igual a 1 e o c é igual a 1. Como isso aqui é positivo, eu tenho uma parábola virada para cima, tá? E o delta vai nos dizer quantas raízes essa função do segundo grau tem. Então, eu vou precisar fazer delta. Então, é b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado é 1 menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 1. Então, isso aqui vai ser igual a menos 3, que é menor que 0. Então, isso implica que não existe raízes reais, certo? Então, não tem raízes reais. Se a gente for fazer lá o gráfico da solução, então, o gráfico aqui da f, então ela não vai tocar o eixo do x, e ela é uma parábola virada para cima, então ela vai ser sempre positiva, tá? Essa é da f de x. Agora, na g de x, tá? Pra gente não se confundir, então eu vou botar a g de x de uma outra cor. Vou usar vermelho. Então, a g de x é a função x menos 2. A função x menos 2 é uma reta, né? O gráfico é uma reta com uma função de primeiro grau.
e ela é crescente porque o a é positivo. E a raiz dessa função é aqui em 2. Então, aqui ela vai ser positiva e aqui vai ser negativa. Agora, a gente precisa fazer o estudo de sinal dessas duas soluções. Tá? Então, o estudo de sinal vai ser aqui, então, a gente tem a função f de x, que vai ser toda positiva, e nós temos a função g de x, que vai ser positiva para valores maiores que 2 e negativa para valores menores que 2. E a interseção, então, entre a f de x e a g de x vai ser, então aqui eu marco os pontos, que é 2, o 2 aberto, tá? E positivo com negativo vai dar negativo. E positivo com positivo dá positivo. Como pede a inequação para a função, né, o produto dessas duas funções que são positivos, são maiores que zero, então eu estou querendo então a solução de 2 maior que 2. Então, eu posso escrever que a nossa solução vai ser todos os x pertencentes aos reais, tal que x seja maior do que 2. Tá? Ou, usando a notação de colchetes, né? Essa é a resposta. Era isso. Olá, pessoal. Então, aqui na letra J, né? Nós também vamos ter uma inequação de grau 3. Então, a gente também vai usar o Fini, né? Então, a gente começa para usar o Fini. A gente faz essa tabelinha e coloca os coeficientes do grau do polinômio aqui em cima. Então, o coeficiente do x ao cubo é 1. Do x ao quadrado não tem. Então, peraí. É 1. Do x ao quadrado não tem, então é 0. Do x é menos 3. E o termo independente é 2 positivo. Então, a gente precisa de um chute inicial aqui, tá? Vamos ver. Aqui, então, a gente tem o polinômio grau 3, x ao cubo menos 3x mais 2 igual a 0. Então, qual é o valor de x que a gente vai colocar aqui que vai dar 0? Então, a gente pode chutar primeiro o 1, tá? Então, vai ficar 1 ao cubo menos 3 vezes 1 mais 2. Isso aqui vai ser igual a 1 menos 3 mais 2. Isso aqui é igual a 0. Então, 1 é uma das nossas raízes. Então, eu posso colocar o 1 aqui. Tá? Então, a gente começa. A gente baixa o primeiro, né? O primeiro número da tabela. 1. Aí faz 1 vezes 1 dá 1. Então, vezes. E depois a gente soma com o próximo. Então, que vai dar 1 vezes 1 dá 1, mais 0 dá 1. E agora, a gente pega o 1, multiplica pelo 1, 1 vezes 1 dá 1, e soma com o menos 3, que vai dar, então, menos 2. Agora, a gente pega o menos 2,
multiplica por 1, vai dar menos 2, e depois a gente soma com 2, que vai dar 0. Então, o 1 é uma das nossas raízes. Assim, a gente consegue baixar o grau do polinômio. Então, a gente vai ter x ao quadrado mais x menos 2, né? Que são os coeficientes aqui que ficaram, que multiplica x menos a raiz, que é 1. Isso aqui menor ou igual a 0, tá? Então, se for fazer distributiva, vai dar aquela inequação do terceiro grau ali. Mas agora a gente tem uma inequação, né, que é o produto de um polinômio de grau 2 e um polinômio de grau 1, que vocês já sabem como fazer. Então, aqui a gente vai ter duas funções, a função f de x e a função g de x, tá? Na função f de x, tá? Na função f de x igual a x ao quadrado mais x menos 2, tá? A gente tem que o a é igual a 1, o b é igual a 1 e o c é igual a menos 2. De antemão, como a é positivo, a gente já sabe que é uma parábola virada para cima. E para saber quantas raízes e se tem raízes, esse polinômio de grau 2, a gente precisa achar o delta. Então, o delta é dado por b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, b ao quadrado é 1. 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Então, isso aqui vai dar igual a 9, que é maior que 0. Isso aqui implica, então, que tem duas raízes reais. Duas raízes reais, certo? Então, a gente pode aplicar a fórmula de Bhaskara para resolver. Então, vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ou seja, menos b menos 1 mais ou menos raiz de 9 sobre 2 vezes 1. Então, a gente vai ter a primeira raiz como sendo menos 1, mais raiz de 9, que é 3, sobre 2. Então, aqui vai dar 2 sobre 2, que é igual a 1. E o x duas linhas, então a gente vai ter menos 1, menos 3, sobre 2. Menos 1 com menos 3 vai dar menos 4, dividido por 2, vai ser igual a menos 2. Então, aqui, fazendo estudo do sinal da função f, a gente tem aqui o eixo do x, ela passa bolinha fechadinha por causa do sinal do igual, menos 2 e 1. Então, é uma parábola virada para cima, por causa que o A é positivo, e acima do eixo do x é positiva, abaixo é negativa, acima é positiva. Agora, vamos para a função g de x. A função g de x, então, é a função x menos 1, onde a raiz dessa função vai ser quando essa função for zero, né? Ou seja, quando x é igual a 1. Então, fazendo aqui o estudo desse sinal dessa função, que a gente tem o eixo x, ela é uma função crescente, porque o a é positivo, né? O coeficiente na frente do x é positivo, e ela toca aqui o eixo do x em 1.
E daí ela vai ser, então, positiva em cima do eixo, negativa abaixo do eixo. Agora, a gente pode fazer, então, a interseção entre essas duas soluções. Então, aqui é da f de x. Então, a f de x, eu marco aqui os pontinhos, menos 2 e 1. Fechadinho, tá? Então, ela vai ser positiva para cá, negativa entre esses dois e depois volta a ser positiva. E a g de x vai ser do 1, fechadinho, vai ser positiva para a direita e para a esquerda negativa. Fazendo a interseção, então, entre f e g de x, então a gente marca os pontos, menos 2 e 1, e analisa o sinal. Positivo com negativo dá negativo, negativo com negativo dá positivo, e positivo com positivo dá positivo. Então, como pede lá a função que for negativa, né? Para valores negativos menor ou igual a zero. Então, seria de menos 2 até menos infinito e o valor de 1 unido com o valor de 1. Tá? Então, vai ficar o conjunto de solução vai ser todos os x pertencentes aos reais, tal que x seja menor ou igual a 2, menos 2, e x seja igual a 1. Bem, era isso.